Brasil enfrenta uma crise e eu vou tentar mostrar para vocês nesse vídeo que a única maneira de sair dessa crise é fazer uma reforma previdenciária, é cortar parte do valor das aposentadorias, dificultar as aposentadorias e as pensões. Então vamos lá. Então o Brasil tinha um problema cambial e um fiscal, tá? O problema cambial está praticamente resolvido, o problema fiscal só vai ser resolvido tirando dinheiro dos aposentados. Então vamos primeiro tratar do problema cambial, que é o que está resolvido, tá? O real frente ao dólar, ele varia ao longo do tempo, tá? Em períodos de crise ele sobe, ó, isso aqui é a crise da década perdida, aqui foi antes um pouquinho do Collor, né? E aqui na hora que o Lula foi se reeleger. Agora a gente está vendo uma nova desvalorização do real, não tão grande quanto no passado, mas ainda está tendo uma desvalorização. E essa desvalorização, ao contrário de que muita gente pensa, que resolve o problema do Brasil. Por quê? Porque com a desvalorização do real, o brasileiro para de viajar para o exterior, para de comprar em Miami, para de comprar no Paraguai e começa a exportar mais. Então, é com austeridade que a gente resolve os problemas, não é com irresponsabilidade. E aqui, de um ano para cá, o real deu uma desvalorizada forte. Então, isso aqui a gente ainda vai sentir na balança de pagamentos, no saldo da balança comercial. Então, por isso que o problema cambial está resolvido, tá? Porque o real nesse patamar aqui não tem perigo. Outro detalhe que dá para a gente ver que o Brasil está bem na esfera cambial é que existe essa conta aqui das manufaturas, ó, que ela é altamente sensível à variação do preço do real, do real frente ao dólar. Quando o real se valoriza muito, o brasileiro destampa a gastar, a comprar carro importado e a conta das manufaturas fica deficitária. Quando o real se desvaloriza muito, como na crise da década perdida, e como aqui depois da desvalorização do Fernando Henrique Cardoso, no comecinho do Lula, tá vendo? A conta das manufaturas ficaram positivas. Logo voltou a cair, né? Então, quando a situação estava piorando, todo mundo achava que o Brasil estava bem. E agora que as contas vão começar a melhorar, tá? Aqui já parou de cair, ó, já estava melhorando, mas agora em 2015, 2016, 2017 isso aqui vai subir. Então, na hora que está subindo, que está melhorando, todo mundo acha que o Brasil tá ruim. Não, a gente está pagando a conta das merdas que nós fizemos no passado. Os combustíveis foram um grande problema no fim do governo militar, que foi o que causou a crise da década perdida, tá? Que foi a grande crise brasileira, a crise da hiperinflação, e agora a gente não tem esse problema mais, tá? Com a queda do preço do petróleo, a situação que esse déficit ainda vai cair um pouquinho mais. A mineração estava crescendo muito, tá? Com a ascensão da China, como a China parou de comprar minério de ferro do Brasil, parou um pouco as concessões, o preço do minério caiu. E o agronegócio, apesar da queda do preço no mercado internacional, né, uma queda genérica, o Brasil vem se mantendo como um grande exportador de produtos agrícolas. Então é isso aqui que segura o Brasil, o agronegócio está sustentando a balança comercial do Brasil, a balança de transações correntes. Então nós temos que render nossa homenagem aos agropecuaristas. Ao contrário do que os ecologistas ficam xingando aí, tá? É a agropecuária que está segurando o Brasil. E está muito bem, tá? Provavelmente na hora que os preços subir vai dar outra alavancada, tá? Com a desvalorização do real, o Brasil já vai virar mais ainda para o agronegócio. O agronegócio vai ganhar dinheiro com exportação de soja, de milho, de carne. Agora vai ser a vez do agronegócio. E o problema está onde então? O problema está na questão fiscal. A gente pode dar uma olhadinha, não tem muitos dados, tá, de resultado primário no Brasil, porque na época da hiperinflação você nem tinha conta, não tinha nem contabilidade no Brasil praticamente. E agora, aqui, ó, no comecinho do primeiro mandato, Fernando Henrique Cardoso, ele fez uma âncora cambial, ou seja, ele valorizou muito o real, e depois ele teve que fazer uma âncora fiscal, porque ele foi obrigado a desvalorizar o real. Então ele segurou a inflação pelo contenção dos gastos, por reformas previdenciárias. As reformas previdenciárias já houveram várias no Brasil e vai ter mais, tá? Então se conseguiu, de 1999 a 2008, o governo FHC e do Lula, tá? Não foi só do FHC, superávites primários ótimos. E de 2008 para cá começou a cair. Caiu de maneira mais consistente, tá vendo? Em 2014 e agora em 2015 com o reconhecimento das pedaladas fiscais. Então parte do déficit do governo foi empurrado para debaixo do tapete, como quase todos os países do mundo fazem, né?
E agora chegou a hora da verdade e o Brasil vai ter que fazer reforma. E não é coisa de cortar a despesa de um ano, não. É coisa de cortar a despesa de longo prazo. Então, a grande despesa de longo prazo que o Brasil tem é a Previdência. Então, vai haver corte nas pensões e nas aposentadorias já existentes. É só você não dar a correção da inflação que automaticamente cai o valor. E na concessão também de novos benefícios vai haver mais dificuldade, assim como já houve uma medida provisória cortando grande parte do valor das pensões a serem concedidas, né? Aqui tem um estudo ó, que foi feito em 2002, ou seja, essa questão de gasto de previdência não é uma coisa nova. Antes da entrada do PT no poder já tinha esse estudo, já se falava que ia ter reforma. O Brasil, com relação aos países ricos, tá? O Brasil gastava 11,5%, os países ricos gastavam em média 8,9%. Com os servidores públicos, o Brasil gastava muito mais do que os outros. Tá vendo? O serviço público no Brasil é altamente injusto com o serviço privado, porque se ganha muito mais no serviço público que no serviço privado. É uma injustiça e o que a gente tem que fazer? Fazer concurso e entrar onde está o lado bom. Você não pode ficar quebrando, não adianta você querer brigar com o que existe, tá? É você aproveitar. Por isso que no Brasil é bom fazer concurso. E a população do Brasil, em 2002, existia uma população velha muito pequena, metade dos países ricos. Mesmo assim, a gente gastava mais com previdência do que os países ricos. Então, é por isso que vai ter que ter reforma. Os aposentados no Brasil vão ter que ganhar menos. Aqui estão as despesas, tá, do governo federal ao longo do tempo. Não existe uma série histórica no Brasil muito grande, porque não tinha contabilidade antes do fim da hiperinflação. Então, as despesas vêm crescendo, tá? As receitas também vinham crescendo, só que agora parece que chegou num ponto em que não tem mais espaço para aumento de tributo. A sociedade começou a se rebelar contra isso. É aquela famosa curva de Laffer, tá? Se você aumenta muito a carga tributária, os tributos começam a cair. Então, agora vai ter que haver corte nas despesas, infelizmente, nos aposentados. Aqui tem uma estimativa de despesa previdenciária em 2010, 2050, 2060, não estou conseguindo enxergar aqui direito, acho que é 2060, tá? Então, se as leis continuassem do jeito que estavam, tá vendo? A China, que todo mundo fala mal, que mete pau, a China é altamente austera, por isso que não vai ter crise lá. Os Estados Unidos também é relativamente austero, a Argentina vai aumentar um pouco, Dinamarca, e o Brasil, olha só o absurdo, além de já estar alto em 2010, se continuar a lei do jeito que está, iria para um absurdo. Então é por isso que o Brasil vai ter que mexer nas leis previdenciárias e ferrar os aposentados. Não tem outra solução. Aqui também mais um gráfico com as despesas sociais, tá? Incluindo todas as esferas. Então a gente nota que o Bolsa Família, a solução não é cortar o Bolsa Família. Isso aqui, tá vendo? Ó, o seguro-desemprego teve um corte, mas não resolve. A educação e o SUS você pode cortar um pouquinho, mas o que vai resolver mesmo é cortar gasto previdenciário, infelizmente. Infelizmente eu digo porque eu estou para me aposentar e já estou me preparando para tomar ferro. Os fundos de pensão privados também, aqui os fundos fechados, né? Eles estão com dificuldade financeira também, eles prometeram um ganho que eles não estão conseguindo entregar, as ações caíram de preço. Então, mesmo complementando a aposentadoria com fundos, não está dando certo. Tá? Quem quiser estudar um pouco mais, mas parece que tem vários fundos com problemas aí. Então, qual que é a análise que a gente faz? Então, os governos federal, estadual e municipal vão ter problema com seus aposentados. Tem instituto municipal, instituto estadual de aposentadoria, também vão ter problemas. Não é só o INSS, é todo mundo, tá? Então, esses fundos de pensão municipais, acredito eu que vão ter grandes dificuldades. Não sei como é que vai resolver, não, mas eu, sinceramente, ainda prefiro a aposentadoria pelo INSS, que eu acho que é mais garantido do que a municipal. Quem puder optar, tá? O INSS, então, está em situação pior, principalmente por conta do aumento do salário mínimo. Mas a situação pior é a situação financeira, porque o INSS ele tem a cobertura do governo federal e dos tributos. Tá? Então, mesmo que tenha déficit, ele será honrado, na minha opinião, frente aos fundos municipais que podem não ser honrados pelo município. Eu acho que quem vai salvar o INSS é muito maior do que quem vai salvar os municípios. Por isso que eu vejo o INSS como uma situação melhor para quem vai se aposentar, tá? Mas é evidente que a situação financeira dele está pior. Fundos de pensão, então, vão ter graves problemas.
Então, o ferro nos aposentados vai vir como? Então, nós vamos ter dificuldade para aposentar, tá? Provavelmente vão implantar uma idade mínima ou coisa parecida, como o fator previdenciário, tá? Que ferra quem se aposenta cedo. Então, as aposentadorias a gente vai ter mais dificuldade. A inflação vai comer parte do valor das aposentadorias já concedidas, tá? Provavelmente eles vão colocar índices de correção abaixo da inflação para ferrar os aposentados. E as aposentadorias privadas não serão tão boas quanto foram prometidas na hora de vender o plano, tá, de aposentadoria. Essa que é a verdade. E o que a gente pode fazer diante desse quadro que se mostra, entendeu? Não é igual aquela o ajuste inevitável daqueles três, da Samuel Pessoa, daquele pessoal lá. Vai ter que ter ajuste mesmo, vai vir ferro nos aposentados. O que a gente, como pessoa física, pode fazer? A gente tem que cuidar bem da saúde da gente para conseguir trabalhar por mais tempo, que a gente pode fazer isso. E ter muita paciência para se aposentar, olhar direitinho, olhar as leis, olhar o que está por vir pela frente, as mudanças que estão vindo, para ver a hora certinha para aposentar, para tentar fazer o melhor possível. Falou, moçada?